Graça e paz, meu amado, minha amada. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje, especificamente, vamos ler o capítulo 5, versículo de 27 a 30, onde vamos falar sobre o adultério. Aquilo que Cristo, aquilo que Jesus nos orientou sobre isso. Eu vou ler, como sempre, em duas versões, vou ver na corrigida e vou ver na nova linguagem de hoje. Amém? Primeiramente, na atualizada e corrigida, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se percam dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Agora, vamos ler Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30, na nova tradução na linguagem de hoje. Olha só que interessante o que diz aqui. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a tua mão direita faz com que você peque, corta e joga fora, pois é melhor perder uma parte do teu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Glória a Deus. Interessante, né? Jesus está aqui agora trazendo uma roupagem diferente para aquilo que eles tinham ouvido falar lá atrás. Antes, quero lembrar a você que no Velho Testamento, quando alguém era pego em adultério, a lei mandava matar os dois. Não só um ou outro, porque para ter adultério tinha que ter duas partes. Visto é que quando levaram aquela mulher adúltera para Jesus, para pegar Jesus, eles falam: Senhor, pegamos essa mulher em adultério, a lei manda matar, o que o Senhor manda fazer? Mas só levaram ela. E para provar que ela estava em adultério, deveriam levar também um homem que estava se deitando com ela, mas não levaram só ela. E Jesus então vira e fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles vão saindo, do mais velho ao mais novo, até que fica lá só, e Jesus fala: vai, cadê os teus acusadores? Eu te condeno, vai, não peques mais. Jesus aqui em Mateus capítulo 5, nesses versículos que nós lemos, 27 ao 30, está nos ensinando sobre o adultério. Ele está levando a coisa mais para profundo, mais profundidade no assunto. Porque ele fala: visto que vocês ouviram isso porque eles falaram antigamente: não adultere, não cometa adultério. Mas não levou nada em conta naquilo do pensamento, só do ato em si. Era isso que eles tinham ouvido. Só que Cristo, ele não fala do ato em si. Ele leva o assunto adultério para profundidade maior. Ele traz para um outro nível. Ele agora estreita. Ele não fala só de cometer o ato. Ele está levando para a área da mente, para a área do pensamento. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo: para você cometer o ato, não precisa você fazê-lo literalmente. Basta olhar com cobiça, com desejo carnal. Basta olhar uma mulher e desejá-la sexualmente. Você está cometendo adultério com ela. Interessante que às vezes a mulher nem sabe que o cara está olhando para ela e pensando nisso, mas ela também está cometendo com ele. Isso fala, meu amado, da concupiscência carnal, isso fala do desejo sexual desmedido.
Jesus está aqui condenando o pensamento repentino? Não. Não é isso que Jesus está condenando, sabe? Aquele pensamento repentino que Satanás joga na sua mente. Aquele desejo que surge do nada no teu coração, na tua carne. Não é isso que ele está desejando. Não é isso que ele está condenando. Não. Jesus está falando de algo diferente. O que ele está falando é de um pensamento ou desejo errado e aprovado pela nossa vontade. Sabe, aquele pensamento que é jogado na nossa mente pelo diabo, porque a nossa luta é na mente, o nosso campo de batalha é na mente. Josimar escreveu um livro sobre isso, campo de batalha na mente. E se o diabo dominar a nossa mente, ele ganha. Se a nossa carne dominar a nossa mente, nós estamos derrotados. E a forma do diabo trabalhar contra nós é lançando dardos inflamados. É por isso que nós precisamos do escudo da fé, o capacete. O diabo, os dardos que ele lança são pensamentos na primeira pessoa, como se você estivesse pensando. E aí quando você olha e vê uma mulher desse tipo, e você começa a aceitar esse pensamento, você vai viajando na maionese e vai formando na sua mente e visualizando, porque nós temos a imaginação. A mente, ela tem duas faculdades tremendas. Nós temos a lembrança. Há coisas que nós vivemos e nós lembramos, e nós temos a imaginação, coisas que nós não vivemos, mas nós podemos imaginar. Jeremias, ele fala em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está usando a lembrança, ele quer trazer para a lembrança, ele quer lembrar de coisas que vai trazer a ele esperança. Davi, quando foi lutar contra Golias, disse: ele já está destruído. Ele usou a imaginação. Ele já viu Golias caído e as aves do céu comendo a carne dele. Ele imaginou Golias caído e morto. Então, minha lembrança e imaginação. O diabo lança pensamentos que faz com que você imagine coisas, e você vai viajando nesse pensamento, vai escorregando nessa maionese e vai gostando. Isso vai despertando em você, em mim, em nós sentimentos, desejos ilícitos. É disso que Jesus está falando. Desse tipo de desejo, não daquele dardo que o diabo lança e você repreende. Ele lançou, você acabou pensando, mas logo você já está repreendendo, logo você já está discernindo, logo você já está rejeitando na sua mente essa forma de pensar. Sabe, é um desejo imoral que a pessoa procura realizar caso surja oportunidade. Ela vai maquinando, ela vai pensando, ela vai viajando nisso e ela vai esperando a oportunidade. Sim, o desejo íntimo de prazer sexual ilícito, imaginado e não resistido é pecado. Sabe, esse desejo ilícito que surge no coração, lançado como seta do diabo, e ali a pessoa vai pensando, vai viajando nele, vai deixando ele crescer. Esse desejo é pecado. Nós precisamos entender isso. Nós devemos, amado, ter em mente que isso não acontece da noite para o dia. Sabe, você não acorda hoje dizendo: hoje eu vou adulterar e pronto. Não, não é assim que funciona. É algo trabalhado e preparado. Existe um processo, nós temos que entender desse processo. É algo, amado, gradativo. Começa com um pequeno pensamento e vai aumentando. Quer ver? Deixa eu dar alguns exemplos para você. A Bíblia vai falar lá em 2 Samuel, capítulo 11, do rei Davi, o grande homem de Deus. Escute, a Bíblia diz, Deus falando de Davi: achei Davi homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, quando foi ungido por Samuel, ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá que ele se tornou propriedade exclusiva do Espírito Santo. Mas Davi cometeu um adultério e um assassinato. Um para encobrir o outro. Olha o que diz 2 Samuel 11, versos 1 ao 3. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel.
Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Ponto. Deixa eu falar um negócio para você. Era uma época em que os reis saíam para guerrear. Davi era o quê? Rei. Davi já estava velho? Não, Davi morreu com 70 anos. E aqui Salomão ainda não tinha nascido. Então Davi ainda tinha força, inteligência, unção para ir à guerra. Mas ele não foi. Ficou em casa. Olha o que diz o versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, preste atenção, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Olha o que diz o restante. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. Agora eu lhe pergunto, ver é pecado? Não, ver não é pecado. Agora imagine uma situação, imagine comigo, pense nisso. Você vem andando numa rua, tipo o Saara, lá no centro do Rio. Quem conhece o Rio sabe que o Saara, época de Natal, fica abarrotado, aquelas ruas é ruim até de andar no meio delas. E você vem atravessando uma rua daquela Buenos Aires, por exemplo, andando num sentido. E como a rua é lotada, não dá para você sair do lugar que você está, no caminho que você está andando, para ir para o outro lado, desviar de alguma coisa. E de repente, quando você levanta os olhos, vindo na tua direção, vem aquela mulher. É aquela cavala, aquela mulher toda apertada, toda turbinada, que por onde passa para o trânsito, cria até acidente de trânsito. Ela vem na tua reta, ela vem na tua direção e você está indo para lá. Não tem como você não ver. E aí vocês se cruzaram, você passou por ela, seguiu o seu caminho, ela passou por você, seguiu o caminho dela. Você viu, mas você não olhou. O problema é olhar, não é ver. Ver, você vai ver qualquer situação. O problema é quando olha. Quando nós olhamos, nós fixamos os olhos. Quando nós olhamos, nós observamos todas as coisas. O que Davi fez? Davi não viu Betseba. A Bíblia é muito sucinta no falar dela, é bem resumido o que ela fala. E aí você tem que realmente imaginar alguma situação, a cena. Agora você imagina Davi acorda à tarde, está no seu palácio olhando a cidade, e de repente ele bota o olho numa casa, lá no quintal, ele vê uma linda mulher despida tomando banho. Qual era a atitude de Davi? Ele tinha que rapidamente desviar os olhos dali e entrar para sua casa, para o seu palácio. Mas ele ficou olhando. Ele ficou admirando. E no tempo que ele olhou e admirou, surgiu no coração dele o desejo, a vontade de possuir aquela mulher. Como rei, nada poderia ser negado. Ele manda buscá-la e traz até a sua casa e deita-se com ela, cometendo assim um adultério. Ele admira, observa e com isso o desejo ele surge no coração dele. Agora olha que interessante, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Olha só. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dele se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Que passagem é essa? Essa passagem é quando Eva, tendo a sua atenção chamada pela serpente para o fruto da árvore que Deus disse para que eles não comessem, pega do fruto e come. Mas por quê? Eva cometeu o mesmo erro de Davi. Olha o que diz, quando a mulher viu. Ora, quantas vezes Eva já havia passado diante daquela árvore? Quantas vezes Eva já havia estado ali e nunca parou para observar o fruto, nunca parou para ver se ele era bonito, atraente, cheiroso ou desejoso. Por quê? Porque nunca olhou para ele, apenas viu. Nunca observou. E agora o versículo diz que ela observa, diz que ela olha atentamente. Olha só, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar.
Para ela ver que o fruto parecia agradável ao paladar, ela ficou olhando e admirando. E com isso o desejo de saborear surgiu no seu coração, no seu eu. E além disso, olha só, era atraente aos olhos, ela estava com os olhos fixos naquilo. Fixou os olhos, fixou a vontade, fixou o desejo. E além disso, desejável para deles obter conhecimento. Ele também era desejável, ele era agradável, era desejável e atraente. E o que ela faz então? Ela pega e come, cometendo assim o erro e o pecado que não deveria cometer. E além disso, dá ao seu marido, que deve ter observado as mesmas coisas na fruta. Agora olha uma outra passagem, que a pessoa que vive tinha tudo para fazer a mesma coisa, mas ela decide, simplesmente pelo fato de que ela não olha, ela não observa, ela não para ver detalhes. Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 12, a Bíblia vai falar de José. E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Davi, ou melhor, José, está agora trabalhando na casa de Potifar. É o senhor daquela casa, abaixo de Potifar, administra tudo. E a Bíblia diz que ele era bonito, belo, e a mulher de Potifar observou isso. Era um jovem, potente, atraente, desejoso. E ela então começa a cobiçá-lo. Ela começa a cercá-lo. Ela começa a dizer palavras de estímulo a ele. E ela começa a convidá-lo para se deitar com ela. Mas o que ele faz? Foge. O que ele faz? Sai de perto. O que ele faz? Diz não. Olha o que diz o restante, versículo 10. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ela insistia dia após dia. Você sabe o que é isso? Ele está trabalhando naquela casa, todo dia aquela mulher falava, é hoje que você vai deitar comigo? Olha, José, quando eu te olho, você não sabe o que eu sinto. Olha, eu fico toda arrepiada só em te ver. Sabe aquela vozinha de mel? Isso era todo dia. Todo dia. Dia após dia. Ela insistia com o José. E ele se recusava a deitar-se com ela. Mas não só isso, olha o que diz mais. E evitava ficar perto dela. Glória a Deus. Além dele se recusar e falar assim, não, ele evitava ficar perto dela. Ele ia para a cozinha, ela chegava, ele ia para a sala. Ela chegava na sala, ele ia para o quintal. Sabe, eu acredito também que ele evitava de ficar sozinho com ela. Perto, quando ela estava sozinha, ele procurava sempre alguém para estar perto dele, para ela estar também. Para caso de nada pior acontecer. Mas ele se negava dia após dia. Ele resistia. Porque, olha, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Ele entra para fazer suas tarefas. E nenhum dos empregados ali se encontrava. Acredito eu que ela mesma falou, olha, vocês some daqui. Não quero ninguém dentro de casa. Deixa só José entrar aqui. Meu negócio é com ele. Ela então o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Sabe, José entra para fazer os afazeres dela, ela vai e agarra ele. Vem cá, hoje de mim você não escapa, meu bonitão. É hoje que eu te pego. Vem cá, vem deitar comigo, vem. Eu não aguento mais, vem. Mas o que ele faz, olha o que a Bíblia diz. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. O que ele fez? Pernas para que eu te quero. Saída para a direita e... O manto ficou com ela, não quis saber se estava com manto, se estava sem manto, se estava nu, se não estava nu. O que ele queria era fugir dali. Eita, cabra macho. Esse era cabra macho. Quando ela abraça, quando ela dá aquele abraço de jacaré, sabe? Abraço de tamanduá nele, ele corre.
Ele foge. Ele não dá uma de machão, de tentar resistir. Não, comigo não, eu não quero. Você não serve para mim. Você não me agrada. Não, ele foge, amado. A Bíblia, aleluia, ela não nos manda resistir à mulher. Não tem isso, resistir à mulher e ela fugirá de vós. Não, a Bíblia nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A mulher, nós temos que fugir dela. Ao contrário. Agora, olha só, as pessoas acham que o diabo que é a aparência do mal. Quando a Bíblia diz fugir da aparência do mal, e nós achamos que o diabo vai aparecer para nós com o chifre, com o seu tridente, a sua capa preta, sabe? Não, amado, ou um demônio qualquer desse todo torto vai aparecer igual um zumbi na nossa frente e a gente vai fugir dessa aparência do mal. Não, não é essa aparência do mal que está falando, não. O diabo a gente não foge, a gente repreende dele, a gente amarra ele, a gente expulsa ele, a gente resiste a ele debaixo da submissão da autoridade de Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e é ele que vai fugir de vós. A aparência do mal é essa loura que fica dando em cima de você. A aparência do mal é essa morena de olhos verdes que fica falando no seu trabalho, no seu ouvido, melodiosamente todos os dias. Essa é a aparência do mal. E é dessa aparência que nós temos que fugir. A aparência do mal é esse cara com a barriga de tanquinho, com o peito cheio, que fica olhando para você, minha irmã, sabe, descaradamente, mexendo com o seu interior e os seus desejos. Essa é a aparência do mal. José não fez como Davi. José não ficou olhando para a mulher de Potifar, porque se ele olhasse para a mulher de Potifar, com certeza ele havia caído. Se ele olhasse para a dona Patifa, ele tinha caído com ela, tinha feito uma patifaria. Mas com certeza José não vivia olhando como Davi olhou para Betseba. José não ficava olhando como Eva olhou para o fruto, admirou e desejou. Não, Davi fugia, ela chegava na sala, ela chegava na sala, José fugia para um lado. Ela chegava na cozinha, José saía para o outro lado. Ele evitava estar no mesmo lugar que ela. Por quê? Porque ele fugia da aparência do mal. Jesus diz que nós não vamos cometer o adultério só quando nos deitamos e consumamos o ato sexual. Não. Só de olhar e desejar. Quando eu era evangelista lá em Barra de São João, em Aquários, uma vez eu estava ministrando, a igreja dela na sala, que dava para a rua, levantava as portas de ferro e dava na rua. Eu estava ministrando a palavra e veio uma moça assistir o culto. E eu percebi que quando eu ministrava, ela ficava olhando fixamente para mim. Muito fixamente. E eu falei, alguma coisa tem aí nesse negócio. E quando acabamos de ministrar, fizemos o apelo, ela aceitou Jesus, começou a frequentar a igreja, ela começou a ir à igreja, a participar dos cultos, escola dominical, né, por terça, quinta, domingo, a perguntar coisas da Bíblia, a se interessar. E um dia, quando o culto acabou, ela me chamou e veio falar comigo, falou, Luiz, eu tive um sonho com você. Eu falei, é um sonho comigo? É. Olha, mas foi um sonho daqueles. Você nem imagina como que eu estava quando eu acordei. Eu falei, irmão, pode parar em nome de Jesus. Está repreendido. E o que eu fiz? Saí de perto. Eu não quis nem ouvir o tipo de sonho que ela teve comigo. Mas era só um sonho. Não, o tipo de sonho que ela teve comigo não era só um sonho. Era algo além de um sonho. E depois ela começou a pedir para que eu fosse na casa dela, ensinar a revista dominical para ela. E eu falava, não, vai a irmã fulano de tal, eu não vou. Eu não ficava perto dela, não ficava com ela sozinha, eu não conversava com ela sozinha. Um dia eu cheguei na minha casa, ela estava na minha casa conversando com a minha mãe. Eu achei aquilo um desaforo, uma afronta. E esse meu jeitinho todo educado que eu tenho, que vocês conhecem, botei ela para fora de casa. Eu falei, aqui não, some daqui. Mas qual foi o sonho que ela teve? Por que eu vou ouvir o tipo de sonho que ela teve? Não, José fugia da mulher que estava tentando abraçá-lo. Sabe por que acontece os adultérios? Porque tanto o homem ou a mulher começam a viajar no pensamento, começam a imaginar e a desejar, e aí acabam concluindo. Mas quando ele vira um ato prático, ele já aconteceu há muito tempo no coração.
Mas o Senhor diz para nós, olha, vocês ouviram assim no passado. No passado diziam, vocês não podem adulterar. Eu vos digo que vocês não precisam cometer o ato. Basta imaginar, basta olhar, imaginar e desejar. Vocês já cometeram. Então, amado, o tempo da graça é muito mais profundo do que a lei. A lei Cristo cumpriu para livrar você e a mim dela. Mas deixou-nos a graça, o favor imerecido. E eu só consigo resistir a isso, porque ele falou que do coração do homem, está no nosso coração, procede os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, está em nós, o nosso coração está na nossa vontade. E às vezes nós lutamos contra algo que está dentro de nós, quando na verdade nós temos que colocar isso nos pés de Cristo, nas mãos dele. E ser sincero. Você que é casado, você precisa ser sincero com a sua esposa, você precisa abrir o seu coração, você precisa se despir diante dela. Sim, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e os dois estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 26. O que significa isso? Significa que tanto um como o outro, antes de comer daquele fruto proibido, despertarem para o pecado, eles não tinham vergonha de falar um para o outro aquilo que sentiam, aquilo que pensavam. Você já pensou em falar para a sua esposa o que você sente em relação alguma situação que acontece? Tá doido, pastor? Se eu falar isso para a mulher, ela vai falar que eu sou um safado, eu sou um sem vergonha. E não vai orar por mim para me ajudar. E ela já pensou em falar para você? Tudo. Isso é estar nu um diante do outro. É estar despido. É se guardar e se cobrir um ao outro. Eu quero orar com você nesse momento. Eterno Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, nós te glorificamos, porque tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nos cobre com o teu sangue, guarda, livra do mal, nos sustenta. Nos ajuda, Espírito Santo, a combater esse mal, a não dar vazão à carne, a fugir da aparência do mal, a não deixar os nossos pensamentos viajarem. Meu Deus, Senhor, o diabo conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, mais do que nós mesmos. E quantas vezes ele joga um pensamento, quantas das vezes ele joga uma ilusão na nossa mente, nós viajamos, ó Deus. Mas tem misericórdia, nos ajuda a vigiar, a colocar o capacete da salvação, o escudo da fé no nosso braço, para impedir que esses dardos inflamados cheguem e atinjam o nosso coração, e nós possamos alcançar aquilo, a plenitude do qual o Senhor tem colocado em nossas vidas. Nós louvamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, é isso aí. Olha, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Bom Dia Vida, PR, Luiz A.R. Silva. Compartilhe o Bom Dia Vida, compartilhe o estudo bíblico com seus amigos, nas suas redes sociais. Ative a notificação, deixe o seu like, o seu comentário. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.